E aí, beauties, churro! Bom, estou aqui na rede Nós por Nós gravando o podcast Visão Periférica. E aí, chegando aqui, máximo respeito, peço licença, meu nome é Amanda Coelho, meu vulgo é Diva Green, sou mulher preta, mãe, cria da Zona Leste de Itaquera, transista e artista capilar. Iniciei aí na arte dos cabelos a partir do movimento das tranças, era bem nova, né, ali nos meus 14 anos, e foi muito um movimento pessoal de conseguir, né, fomentar a identidade, pertencimento, numa altura ali, né, dos anos 90, onde a proposta que era imposta, né, não era nem imposta, era imposta, era que a gente utilizasse os alisamentos capilares ou prendesse o cabelo, enfim. E ali, como muitas garotas e garotos como eu na época, a gente não se identificava, né? E a trança foi um lugar assim de retorno, né? A partir desse movimento de retorno, eu percebo que além de potencializar, né, o lance da minha autoestima, eu também começo a ganhar propósitos, né, da minha vida a partir dessa transformação. Porque a galera no entorno, ali onde eu morava na comunidade, via que eu tava trançando os meus cabelos, tal, muito ali, gente, no início, tá? Sem saber muito, naquela coisa do dia a dia, mas a galera também já achou diferenciado, via que muito mais, né, do meu posicionamento estava mudando ali e começou a me chamar para também trançar. Na altura eu não trançava para fora, mas já comecei a ter uma visão de negócios, né, porque eu estava nessa altura terminando ali o colégio, já aquela pressão familiar, e aí, vai trabalhar, minha filha? Vai fazer o quê? E eu sem ter muito ali, tá, mas e aí, o que eu vou fazer? E aí, pronto, uni a fome com a vontade de comer, tava trançando meu próprio cabelo. Estavam me perguntando, né, se eu fazia pra fora e quanto que eu cobrava, eu falei, vai ser a deixa pra eu começar a me articular. Fui me articulando em um movimento muito ali pra eu conseguir me manter na ocasião, né, que era uma parada de fortalecer com uma coera em casa, mas ter o dinheirinho dela pro samba, pra comprar as calças de golfinho, quem é dessa época? Do centro de Itaquera, das calças de golfinho. Então era para poder estar fazendo esses movimentos mais independente. Ao longo do tempo, assim, né, conhecendo ali no centro de São Paulo, as galerias, né, do rock, do reggae, eu fui entendendo isso enquanto um real ofício, né? Vendo outras mulheres mais velhas trançando e vivenciando, né, dessa arte. Eu falei, opa, peraí, tem um outro lugar ali, né? E aí uma dessas minhas vivências de ir no centro, logo nas primeiras vezes comprar cabelo, uma gata me chamou no movimento de pescaria, né? Quem é transista vai se identificar, que a gente pesca o cliente, e ela me chamou pra trançar o cabelo, eu fiquei meio assim, falei, nossa, a gata tá achando que o meu cabelo tá feio, peraí, vou dar o texto nela que eu tranço. E ela falei, não, eu tranço, meu bem, ela tá precisando. Eu falei, o quê? E aí é sempre assim, falei, não, uma oportunidade, né? Eu tenho muito comigo que eu sempre busquei, assim, aproveitar das oportunidades inicialmente, né? E depois fui criando algumas outras, mas vamos lá. E nesse movimento, dessa oportunidade, comecei a trabalhar na galeria, que foi aí que a história foi ganhando mais peso, mais fundamento, porque ali eu tive contato com outras mulheres, principalmente do movimento das trançadeiras, outras mais velhas, até mais novas, né, que estavam ali, e eu aprendi muita coisa olhando, muita coisa praticando também, né. Fiquei alguns anos ali, em um lugar que para mim foi muito também potente enquanto autoestima coletiva, porque nas galerias, um espaço onde que se reuniam grande parcela da população negra que ia ali pro centro por conta de música, por conta das roupas, né, e tal, do movimento hip hop que era
bem forte lá, então para mim foi um processo de uma imersão, né? Eu costumo dizer que esse meu lugar ali nas galerias foi uma imersão para que eu conseguisse também visualizar a população negra de uma outra forma. Isso eu tô falando ainda bem nova ali, gente, nos meus 17 anos, 15 anos eu acho, gente, fui pra galeria, não lembro tanto, mas eu fui logo. E aí, essa mudança de imaginário, porque até então o que eu via dentro da minha comunidade, via pessoas majoritariamente pretas, mas nem sempre, principalmente quando se fala de mulheres com autoestima, né? Então quando eu vou pra lá e começo a construir esse imaginário com bastante autoestima, de ver assim, a galera muito linda, muito maravilhosa, então isso já me dá um outro olhar também para o meu trabalho, não só enquanto eu faço tranças, mas esse olhar do ofício, né? Aí que vem esse outro investimento de pensar a estética para além só de fazer os cabelos. E eu começo a iniciar uma pesquisa mesmo, muito de uma forma, como que é a palavra? Orgânica, sem muitas pretensões. Comecei essa pesquisa ali mesmo, falando, não, mas é outros lugares, outras coisas, né? A gente nessa ocasião também tinha muito um movimento de fazer tranças e alongamento, mas era um movimento muito mais dos homens ainda usarem os próprios cabelos, né? Do movimento Black Power. Por fim, desse trabalho da galeria, eu começo a desenvolver o meu trabalho mais independente, dentro da minha própria casa, ali nessa trajetória, na garagem, começo a levar a clientela lá para poder trançar, para poder desenvolver. E aí nisso vem meu primeiro projeto, né, empreendedor independente, que foi ali no meados de 19 anos, 18, 19 anos, meu primeiro empreendimento que foi dentro da minha casa. E aí, bom, fui crescendo, fui desenvolvendo em outro bairro, fui entendendo as possibilidades e cada vez mais que eu entrava nesse mercado das tranças, da moda preta, eu ia percebendo que tinha um grande espaço, mas não se falava disso, eu não entendia, né, porque que não falava disso, mas vamos lá. Nesse de ganhando espaço, eu fui também entendendo esse lugar de partilha, né? Do que eu ia desenvolvendo, né? As técnicas que eu aprendi, eu também fui criando outras em cima e fui compartilhando. E aí compartilhando dentro desse lugar que era o salão, pensando num formato de partilha através dos cursos, das oficinas, dos penteados mais autorais, né? Aí migrei para o centro da cidade, tive salão, sociedade quebrou, saí da sociedade, reformulei o projeto, teve muita reformulação de projeto, gente. Reformulei o projeto até chegar em um ponto que é um ponto próximo de onde eu estou hoje, né? Vamos dizer que é o início desse portal que eu estou hoje, porque eu penso na beleza como portais, que são muitos portais, né? Então eu passei por vários portais e cheguei no portal que eu chamo de Ori, que é o nome da minha empresa, que é o nome do meu empreendimento, onde a gente percebe também a estética, não só enquanto lugar de beleza, de autoestima, mas isso enquanto movimento social, cultural e político, né? Então, Ori vem trazendo mais esse meu movimento de transformação que no dia a dia, que eu sou cria de rua, de dia a dia, de noite, então assim, tem nada de um curso, uma faculdade, universidade, tudo que eu sei, todas as percepções foram saindo e vendo no rolê, nas baladas, nas baticu da vida, a gente vai pegando as visões, né? E aí Ori foi me dando um outro olhar para que tudo que entendesse que tudo que eu precisava estava dentro, né? E que eu teria que fazer esse movimento de retorno, olhar para dentro para conseguir tirar tantas as propostas de beleza com fundamento, tantos lugares do projeto, da autoestima, que ela é muito mais do que necessária pra gente que vive numa sociedade que é extremamente racista, né? Que o tempo inteiro busca deslegitimar, né, nossa existência, nossos corpos. Então Ori trouxe, né, um fundamento, um peso maior para o projeto dos cabelos, né? E aí fui me aprofundando mais, fui pegando amor pelo trabalho de desenvolvimento das pesquisas, né? Porque eu nunca me imaginava enquanto uma pesquisadora.
A partir do momento em que eu terminei o segundo grau completo, na época era assim, né, gente? Segundo completo. E aí eu não quis mais estudar porque eu tinha ranço também da escola, tipo, enfim. E aí eu nunca me via nesse lugar também enquanto uma pesquisadora e logo como uma educadora também, né? E aí a partir do Ori eu começo a entender as minhas potencialidades, né? E essas possibilidades também de criação. Então vem o lugar da pesquisa, de se aprofundar mais, e aí eu aprofundo essa pesquisa trazendo esse lugar estético a partir também de uma experiência pessoal que transborda, né? Ali que eu faço meu exame de DNA e aí eu adquiro esse pertencimento, essa identidade de uma forma muito mais concisa, muito mais, né? Ali de eu saber, então eu também nunca me imaginaria fazendo um exame de DNA, né? Quando de repente chega até a mim, eu tenho algumas respostas, então são mais caminhos que eu tenho a partir disso. E aí se aprofunda essa pesquisa, né, de cabelos e ancestralidades no continente africano, a partir do oeste da África, né, que é um lugar onde eu tenho o maior pertencimento, e ali centro da África também Congo. Mas é isso, não fica nisso porque a gente que está aqui no Brasil é muita coisa, né? Muita mistura. A gente nessa diáspora, então tem muita coisa, né? Do exame de DNA eu pude perceber, eu falei, caramba, eu tenho tudo isso de povos, eu tenho, como assim, gente? A gente é muita coisa. Então, essa pesquisa, ela tem esse lugar que ela se fundamenta mais nesse território, mas ela vai para todo o continente, né? E aí o propósito maior dessa pesquisa é esse movimento de retorno para que a gente consiga entender esses símbolos estéticos, né, desses nossos ancestrais que sempre utilizaram o corpo enquanto esse lugar de identidade, não era esse, né, papel, que não sei o que, apresente seu RG, era apresente seu cabelo, qual é o seu look, eu vou saber de onde você vem pelos adornos que você utiliza, né? Então eu falei, gente, essa tecnologia ancestral é uma parada que é muito potente e tiraram isso da gente justamente para enfraquecer, né, os nossos movimentos. Então, quando eu me deparo com todas essas referências dentro do continente africano e me identifico com essas referências, inclusive a partir de lembranças que eu fui tendo de infância, do tipo, eu gostava de colocar pano na cabeça, pano de qualquer tipo de pano, pano na cabeça, eu ia colocar, coisa que balançava na cabeça também, que já é a relação dos adornos das maiacas. Então, todas essas memórias foi fazendo muito sentido. Eu falei, não, preciso cada vez mais acessar isso, né, para que a gente consiga adquirir, né, esse olhar sensível dia após dia, de conseguir se olhar, mas se perceber para além daquilo só que às vezes a gente enxerga nesses modos operantes, principalmente aqui do Sudeste, São Paulo, né, que a gente fala, onde que as pessoas mal conseguem se olhar muitas vezes, mas que a gente consiga se perceber de uma outra forma, olhando o rosto, a boca e o cabelo, e aí a partir disso essa sensibilidade de identificar os territórios, né? Isso para mim é algo muito magnífico que eu venho desenvolvendo, né? E venho me aprofundando para poder desenvolver mais e trazer isso para o dia a dia, trazer isso para as produções de beleza, né, capilares, em que eu trabalho no audiovisual, outras produções das oficinas, a própria criação, né, de produtos autorais vem dessas referências. A minha última criação foi a coleção de franjas, de adornos maiacas, que traz muitas referências de povos africanos no oeste, leste, sul, e muitos países e muitos territórios trazem esses povos, né? E aí a partir desse adorno é muito sobre, parece que é um adorno, é como uma trança, mas nunca é, né? É um convite pra gente poder conhecer melhor, um convite pra gente buscar melhor a nossa história, né? Porque existem outras formas. Então, voltando como eu estava falando da escola, que eu não tinha tanto interesse, a forma como era apresentado para mim o conteúdo não era interessante, a forma, as referências, né? E aí a gente pensar, né, nesses outros modos, através da pesquisa, através do cabelo, que a gente pode adquirir tanto conhecimento, além de consciência,
racial, posicionamento também, sabe? Então, para mim é um caminho de muita potencialidade, né? E um movimento em que é isso, vem de longe, né? E a gente vai dando uma continuidade nesse movimento que eu percebo que no nosso contemporâneo ele vem ganhando força através desse retorno. Então a gente retorna, acessa essas informações, trabalha esse imaginário, resgata todas essas histórias e aí quando a gente vai se posicionar é outra coisa. Por isso que a gente é tão maravilhosas hoje sempre, né? Mas hoje a gente vê aí, pensando no nosso movimento enquanto população negra dentro das periferias e fora também, que é um movimento que a gente está trazendo cada vez mais essas simbologias. Cada vez mais a gente está acreditando nessas simbologias, e mesmo que inconscientemente. Mas como já tem todo o imaginário que vem sendo trabalhado, então a gente já acessa e já fomenta e já se olha e já se reconhece. E aí dizer que tudo isso me traz uma visão muito potente de mercado, de comércio, porque é isso, é algo que eu amo fazer. E, enfim, tô desde os 14, como eu falei, nesse movimento, já tô com 37. Eu amo fazer, e o grande desafio, né, desse amar, fazer e fomentar toda essa pesquisa era como que eu vou, de fato, me manter de uma forma sustentável, eu e minha família, a partir desse ofício, a partir dessa pesquisa e a partir de uma realidade de um país que não investe em mulheres negras, que não investe na educação, né, que não tem nem o que já foi posto como base o investimento, quem dirá novas propostas. Então, eu falo que hoje o grande desafio que me instiga é realmente isso, é de trazer, né, capitalizar através dos meus trabalhos, através de apoios, através de outros recursos, todos esses movimentos, né, que a Auri precisa entregar enquanto se manter, enquanto expansão, né, enquanto novos projetos, porque eu sou uma pessoa muito do novo também, eu sou muito instigada pelo novo. Então é um grande desafio, assim, né? Mas desafio qual eu percebo que quando a gente tá em rede, né, a gente consegue avançar muito mais. Então hoje, se eu estou aqui contando essas histórias, é porque eu tinha e tenho na minha rede muitas pessoas que potencializam a minha trajetória, né? Então eu tenho toda uma estrutura, uma base racista que diz que eu não posso, que eu não sou e que eu não devo, mas a minha rede ali, ela é potente. Então olhar, se conectar com essa rede, e essa rede quem são? É família, meus próprios clientes, né, que são aquelas pessoas lá para quem eu presto serviço, que eu estou ali enquanto prestadora para poder potencializar. Na maioria das vezes eu saio potencializada, né? Primeiro, porque a pessoa está fazendo investimento, né, do tempo dela e do dinheiro dela, acreditando no meu trabalho, e a troca que a gente tem sempre é uma troca que é isso, assim, eu digo que é muito justa, né, esse lugar, né, da trançadeira. Por isso que eu acredito que ele é um ofício que sim, precisa ter um olhar muito mais de valorização para essas pessoas desse setor, né, enfim. E, bom, acho que é um pouco sobre isso, deu uma boa introdução aí. Falei um pouquinho aí de como, desse patamar e de como eu estou aqui hoje, né? A partir desses movimentos, desses pensamentos todos. E o projeto é isso, gente. É ambição, é expansão. E vamos que vamos, bora que vamos. E aí, trazendo um pouco mais desse lugar, né, das minhas pesquisas, o que eu pude perceber muito foi essa relação, né, do continente africano, né, para as periferias aqui do Brasil, de muitos pontos, né. Então eu consegui perceber, inclusive, né, porque uma coisa é você ouvir falar, já tinha ouvido falar, ah, e a África também é aqui, a África também é aqui. Mas quando você tem acesso às imagens, quando você se conecta com pessoas, né, e faz ali também acessos em tempos reais, como eu procuro fazer, você percebe que realmente né, que a gente está aí em uma África em diásporas e que muitas das coisas que dessas pesquisas que eu estou e estava buscando já tem aqui. Eu acho que é muito mais uma questão de acessar e conectar.
E a gente sabe, isso faz parte disso. Isso é sobre aquilo. Por exemplo, eu fiquei 6 meses, né, aí fui pro Nordeste, fui para Salvador e nesses 6 meses eu segui desenvolvendo as pesquisas lá e quando eu chego naquele território, gente, é uma coisa assim que é um movimento de retorno constante, desde que você pisa lá no cheiro, desde a comida, desde a estética, roupa, cabelo, sabe? Tudo, a fisionomia, a estética, a fisionomia, sabe, é muito mais próxima. Então, a gente tem muitos territórios, né, e que pra mim, dentro das minhas pesquisas hoje, vou falar, né, desse lugar que eu tenho acessado, que é o Nordeste, é um lugar que se mantém muito isso, que se consegue manter muito essas características, né? Então, andando pelas ruas, eu olhava para as pessoas e eu falava, gente, isso daqui é, sei, tem uma coisa etíope. Ali tem uma coisa meio angolana, ali é um pouco namíbia. Não, isso daqui é muito Senegal, gente. Não, olha esse Mali. Não, tô no Mali, socorro. E pra mim, assim, foi incrível, porque eu falei, gente, eu tô lá, mas eu tô aqui. Eu tô no meu próprio país e, assim, tô acessando toda essa fonte, né, de de potencialidade, de romper e construir imaginário aqui também, né? Então eu fiquei muito feliz assim de ter essa possibilidade de passar essa temporada fora, né? E conseguir observar isso e conversar com as pessoas sobre isso, né? Porque a parada que é muito louca, quando eu falava isso com as pessoas de lá, algumas, né? Eu falava, mas como que é isso? Você está falando que eu sou etíope, então deixa eu ver mais ou menos como é que é essa estética etíope. Porque assim como eu, né? Porque para mim também é recente, de conseguir identificar e olhar o que é Etiópia, o que é o Senegal, o que é Nigéria, o que é Níger. Então as pessoas também, né? Porque isso foi afastado da gente, né? Essas informações. E aí quando eu mostrava as imagens, a pessoa falava, caramba, realmente é isso, tem a ver, será que é o quê? Alguém da minha família? Então, pensando, né, enquanto esse território aqui no Brasil, o Nordeste, né, dessa potencialidade aí dessa nossa cultura, a África em diásporas, pensar também o quão é importante a gente circular com a nossa informação e circular com as nossas referências, porque também às vezes a gente vai buscar muito fora essas referências e essas referências estão aqui, né, como eu mesma não imaginava, assim, por falta de conhecimento, por falta de, né, partilha dessas informações todas, e hoje eu já posso dizer isso com maior afirmação, e aí é isso, né, para além da estética, como eu falei, da coisa do visual e tal, do corpo, mas tem a coisa também do território, tem a coisa, né, muita coisa ali de eu perceber. Aqui em São Paulo também, né, eu percebo, mas de fato, assim, lugares que realmente tem feito com que eu transbordasse dessa energia, né, e tem também contribuído para essa criação, essa construção desse meu imaginário é o território nordestino no Brasil. Então eu tive essa temporada em Salvador, também fiquei uma temporada em Recife, onde que quando eu desenvolvo a coleção dos adornos, ela chega nesse território, toda a fonte de inspiração e conexão chega lá, para vocês entenderem como a parada é tão forte, eu preciso sair de São Paulo para poder me reconectar, é fazer esse movimento de retorno mesmo, Sankofa, voltei. Então, tipo assim, saudades do que eu não vivi, foi literalmente isso, e cheguei lá, deu mais saudade ainda, mas viverei mais. Mas assim, é muito sobre a gente perceber, né, o quanto o deslocamento ele é importante, o deslocamento de uma forma simbólica, o deslocamento da nossa forma de pensar, da nossa forma de agir, do nosso corpo território, isso contribui demais. E eu me identifico muito, inclusive, nesses processos todos de pesquisa, coisas que eu, por exemplo, tinha uma certa resistência, né, de fomentar, porque era me imposto também os moldes operantes muito ocidental, que era tem uma empresa, trabalhe na sua empresa e prospere aqui na sua empresa. Só que assim, ótimo,
Rola super. Mas o meu corpo território, a minha forma de mercar, ela é circulante. Ela é de circularidade. Então eu não sou uma pessoa que eu fico em um local só. E aí quando eu acesso essas pesquisas no continente e também vou para o Nordeste do Brasil e percebo, né, essa circularidade nesse lugar mesmo do mercado, da gente fazer o nosso comércio, então eu me aproprio disso mais ainda e me coloco enquanto essa seminômade que vai circular ali pregando a palavra da beleza através dos portais maquísticos e peruquísticos, deixando todo mundo mais belo, né? Porque beleza a gente já tem, eu acho que é muito mais sobre você ir lá jogar um pouquinho de purpurina, ou de arruda, ou de qualquer coisa que estiver precisando na hora. E aí, quando eu assumo isso também, o meu projeto ele ganha também, ele deslancha, né? Porque tem muita coisa que a gente segura por conta dos modos operantes que são impostos. E aí eu falo, não, é isso, eu quero fazer mais nesse formato, quero viajar mais, não quero estar presa dentro de um local todos os dias, porque assim, entendo que para uma empresa é necessário ter uma estrutura mínima do que você vai atender, seja um lugar com estoque, seja alguma. Tu precisa ter uma estrutura, né? Porém, não necessariamente todas vão funcionar no mesmo modus operandi. Então, assim, é esse ponto de abertura, né, para as possibilidades que já estão postas e aí o lugar também da gente criar, né? Que é, se não está posto, se não tem, por que a gente não desenvolve, né? Porque a gente né, que a gente fala muito sobre, vamos acessar todos os espaços, tá? Eu quero viajar, acessar todos os espaços, mas pode ser que quando eu viajo e acesso espaço, não tem um espaço que contemple aquela minha ideia piscianística que eu sou meio maluca, entendeu? Então eu preciso criar esse espaço também, né? A partir dessas percepções todas, desses estudos todos, né? Então hoje eu tô muito mais instigada num processo de ocupar, mas de criar, né? De criar pautado em todas essas referências, né? Porque é isso, a gente cria, mas a gente cria pegando essas referências de quem veio antes e quem está ainda pra gente poder abrir, pra gente poder expandir, né? E aí, isso assim, acho que falar de ancestralidade, falar um pouco sobre essa relação com a periferia, é algo que só nos potencializa trazendo esse orgulho de quem somos, de onde viemos, sabe? Então, pra mim é algo muito estimulante que eu gosto de dividir e transbordar com outras pessoas. E aí, tem o babado, né? O outro babado que tu perguntou lá. Dentro disso tudo, tem um momento, né? Desse meu lugar aí de mercado, comércio, porque primeiro eu me vi enquanto uma empreendedora, porque me colocaram enquanto empreendedora. Pra mim eu era trançadeira. Aí não, porque você tá ganhando dinheiro, você é empreendedora. Aí depois que eu empreendedora, me colocaram empreendedora, aí depois eu tenho uma empresa. Aí eu tinha empresa, pensei que eu ia virar empresária, mas eu continuei empreendedora. Ninguém mudou meu cargo da minha própria empresa. Me colocar, lá, o mercado todo, empreendedora de sucesso, uhul, tá, bafo. E aí depois, enquanto empreendedora, eu me aproprio desse lugar de empresária, não, para além de empreender, já tenho a minha empresa, sou uma empresária, né? E aí depois desse lugar de empresária, eu também vou para esse lugar do mercado. E quando eu vou para esse lugar do mercado, que é essa transição do projeto, eu saio de um modus operandi que é, né, um plano de negócio que foi desenvolvido para eu poder desenvolver trabalhos beleza, estética, em um formato, para poder viver esse movimento de retorno. Então eu tive que fomentar o desapego, mas o desapego pautado em uma construção de mercado. O que é esse desapego? É o desapegar do meu projeto barra sonho, porque tem esse detalhe, porque a maioria dos nossos negócios, enquanto mulheres negras periféricas, não é só um negócio, esse negócio ele nasce de uma dor, então isso ele tem o peso. Então a gente fica pegada mesmo, a gente não quer soltar, a gente sabe, e as conquistas e cada coisa, mas nessas transições todas eu percebi que eu poderia soltar,
que era possível soltar e reformular esse plano. Então, se olhar para o plano de negócio, que ele não precisa ser algo fixo. Que ele, inclusive, que eu costumo dizer, é que ele precisa ser algo que mude, que seja aberto a possibilidades, porque tudo muda a todo tempo, a gente muda, as tecnologias mudam, nosso tempo muda, a forma de pensar, então assim, não tem como a gente não reformular esse plano de negócio e querer ter um sucesso, seja que financeiro, seja lá qual que você, né, vai escolher, você vai precisar de alguma forma fazer atualizações no meu ponto de vista, e principalmente para que esse, né, trabalho, esse ofício esteja alinhado nos seus propósitos, desejos de vida também, porque não é só sobre você, eu vou lá e vou trabalhar na minha própria empresa, né, tem uma coisa que falar, trabalhe pra você que nunca mais vai trabalhar, tá bom. Não, porque aí vai, meu amor, aí o babado vai ficar forte. Se você for trabalhar pra você e você não conseguir unir o seu propósito com todo esse estímulo, esse propósito, com todo esse lugar do mercado, vai ser muito mais fácil para que essa sociedade derrube a gente desse lugar em que a gente é nosso por direito, né? Então, eu olho para esse plano de negócio com bastante dificuldade, gente, confesso. Reformulo esse plano de negócio e aí antes fui fazendo uma transição, que enquanto eu estava no salão, eu fui migrando para um outro plano que era esse, de viajar, que era muito mais rotativo, que era para poder acompanhar artistas, porque também no salão eu já estava em contato com muitos clientes da arte ali, né, da música, da dança, do teatro, do cinema, e aí eu já estava com essa vontade de fazer esses acompanhamentos, eu passo a fazer esses acompanhamentos. Tudo foi acontecendo de uma forma muito orgânica, muito assim sincronizada, porque eu confesso que eu me preparei para isso. Talvez não o ideal, mas é porque, vamos falar do ideal, ele não existe, eu acho. Eu acho que ele não existe, mas eu me preparei minimamente, então fui ali, conversei com pessoas do meu conselho ali financeiro, falei de todo o processo, tudo que estava acontecendo, me passaram algumas orientações, eu fui ali também fazendo mentorias e mentorias para poder entender como que eu iria migrar o meu negócio, mas tipo assim, seria que, né, sair de um formato, mas eu já estava trabalhando em outro, mas eu precisava oficializar aquilo mesmo, precisava oficializar tanto na forma burocrática da empresa, né, documental, fiscal e tudo mais, quanto na parte estrutural, porque eu tinha ali colaboradores, trabalhava muito num regime na época que também era CLT, tinha prestadores de serviço e aluguel, uma série de coisas. Então, eu fui aí, né, através de todo esse suporte que eu tive e essa ousadia de fazer acontecer, porque a gente precisa ter ousadia, porque se a gente não tiver, o babado não vai fluir, não vai virar. E eu fui fazendo essa mudança, né? No começo foi dando uma coisa assim, uma sensação de, gente, mas será que eu tô perdendo, né? Porque o tempo inteiro são esses fantasmas, né? Estruturais dizendo, olha ali, hein? Vai mudar, vai fracassar, hein? Não vai dar certo. Olha o que ela tá fazendo. Então fica, né? Aquilo ali assombrando a gente, seja em forma de um outro ser humano que vem falar, ou seja, em forma da nossa própria mente, né? Que dependendo da bagagem que ela carrega e das situações que a gente já vivenciou ali de baixo-estima, aquilo chega um momento que a gente está um pouco mais vulnerável e vem. Então, assim, não foi fácil, foi um desafio, porque também quando eu decidi passar por essa mudança, eu estava passando por uma questão pessoal que era muito delicada, saindo de uma relação que era super abusiva, então eu tinha que ter essa estrutura entre mudança de empresa, mudança de vida e tipo assim, gente, que Brasil é esse? Que país é esse? Mudança de política, foi tudo nessa época, gente. Foi tudo golpe, entendeu? Golpe. Então foi tudo muito caótico, mas fluido também, foi indo. Porque é isso, o principal ponto assim que eu falo que realmente me fez com que todas as mudanças da minha empresa, do projeto para a empresa e tudo mais, o principal ponto foi eu acreditar. Antes de ninguém acreditar. E isso eu tô falando, não que eu sempre tô, tá legal. Não. Tem dia que é foda. Tem dia que tá difícil você falar, gente, será que eu faço o quê? Dou uma sumida? Mas
o importante é a gente pensar quanto tempo que a gente tem essa consciência, adquirir essa consciência de quanto tempo que a gente vai ficar nesse lugar de baixa estima que colocam a gente. Então, acho que é meio que inevitável isso, né? Por toda uma estrutura e o nosso entorno, porque eu vou me afetar não só por mim, mas pelo meu entorno. Porém, é isso, eu preciso determinar qual é o tempo. Então, assim, se eu tô triste, se eu tô qualquer coisa, né? Costumo falar, se eu tô humilhada, se a humilhação ela tem 1 hora pra passar. 1 hora, porque na outra hora eu quero minha vitória. Porque foi isso que eu determinei pra mim. Então é sobre a gente tomar posse do que a gente quer, acreditar no que a gente quer, fomentar isso no nosso ori e planejar e executar. Mas tudo começa nesse imaginário, tudo começa nesse ori. De você falar, não, eu posso e eu vou lá e eu vou fazer. E aí, quando você estiver fazendo, deu errado uma vez, 2, 3, 4, você tá lá firme, amor. Por quê? Quem disse que seria fácil? Não é mesmo? Mas assim, fácil não é a gente fomentando um projeto que é um projeto racista estrutural. Então é melhor a gente passar uma dificuldade, um perrengue, fomentando o nosso projeto antirracista que movimenta uma estrutura, porque afinal a gente é a base dessa estrutura. Só que agora a gente quer estar numa base de uma outra forma, da mesma forma em que a gente estava antes do que fizeram de nós. Que é esse movimento que traz muito esse lugar da pesquisa, voltando um pouco, que é realmente trazer a nossa história enquanto população preta, afrodiaspórica, antes de um processo de escravização. Tá, quem eram as mulheres negras antes? Quem eram os homens negros antes? A gente tá falando do quê? A gente tá falando de império, a gente tá falando de reis e rainhas, a gente tá falando ali de grandes sacerdotisas, a gente tá falando de muita coisa. Então, o que eu acesso hoje a partir da estética são esses lugares, de me lembrar dessas muitas coisas, e quando vem esses momentos que são os momentos, né, difíceis, contemporâneos, né, aí eu já me apego nisso, volto lá atrás e falo, epa, aqui não, amor, golpe, jamais, entendeu? Vou voltar lá atrás, vou esfregar minha história na sua cara, através de um close bem dado. E aí, é sobre esses avanços, né? Memória, retorno, acessar, consciência, estratégia, né? Então, tudo isso foi um mix, né? Que foi movimentado durante esse processo de transição para esse nascimento da Uri. E o nascimento da Uri, ele é sobre o meu renascimento também. Olha que bagulho louco, né? Porque eu até o nome da empresa eu fiz questão de mudar. Poderia continuar com o nome, aí vamos falar de uma coisa mais, né, burocrática, podia continuar com o nome e tal, só fazer as mudanças mais ali fiscal, mas é isso, precisa fazer sentido. E eu acho que o nome, né, acho não, certeza que o nome, ele traz uma coisa de uma força, de um sentido. Então toda vez que eu falo sobre Ori, toda vez que alguém me fala sobre Ori, a gente tá trazendo, né, um fundamento, uma palavra, que é uma palavra que ela carrega muita história, né, até os dias de hoje, história e transformação, né. Então, foi isso, mudança de tudo, mudança de nome, mudança de território, mas ainda assim fomentando aquilo que eu amo desenvolver, né. Então, é isso, assim, o que eu posso também dizer e contribuir enquanto ali para outras pessoas que estão ouvindo, que têm os seus negócios dentro das periferias, é esse lugar de acreditar e de não ter medo, né? E você não tem medo estruturando primeiramente seu Ori e depois o seu projeto, né? Porque não basta só um Ori pensando e não articulando, e não basta só um bom projeto sem um Ori firme para articular. Então é uma coisa que tá ali, caminha junto, né? Que é esse olhar para si, enxergar essa potencialidade e colocar para fora através do projeto. E aí é isso, né? Já falei um pouco sobre mentorias, que eu falei. Então eu cheguei aí pra universidade. Pô, que lugar chato. Poxa, gente, melhorem. Acho que hoje tá melhor, né? Porque isso daí foi o quê? Tem que fazer uma conta aqui, gente. Como é? Acho que uns 10 anos atrás. Foi muito chato, gente. Cheguei lá pra poder fazer administração de... Foi muito chato. Sabe? Foi muito chato. Então, por que eu tô trazendo isso? Porque eu pensava que eu não ia conseguir estudar.
Eu pensava que eu não ia conseguir fomentar um outro conhecimento se não fosse nesses moldes, né? Porque já, né, todo mundo, você termina a escola, vai logo fazer sua faculdade pra você ter o seu futuro, minha filha, garante o seu futuro pra você ter uma coisinha melhor. Então, quando você vai de contra isso, você, não vou fazer minha faculdade, também é muito difícil. Porque num olhar estrutural, né, numa sociedade, inclusive, que deseja fazer a manutenção do seu racismo, né? Ela quer que você só aprenda nesse lugar e te dê um diploma pra te muitas vezes, né? Não que não aprenda, é aprender muito, é porque eu conheço pessoas maravilhosas aqui, ó. Mas assim, é complexo. Hoje a gente vê um movimento muito maior de educadores e educadoras, né? Professores, mestres negros que também estão acessando esses espaços, porque até mesmo que a gente sempre teve mestres, a gente sempre teve professores, mas para poder acessar esse lugar para dar aula, eles não queriam, porque sabiam que essas pessoas iam trazer referências sobre nós, e trazer referências sobre nós é sobre nossos avanços, avanços dos quais eles não gostariam que a gente tivesse, porque é só para preparar a gente para um mercado de servir e não no mercado de construir. E no resumo das ideias eu não me identifiquei, mas eu não deitei, porque aí eu fui através desses lugares da rua mesmo, roda de conversa, gente, você vai na balada, encontrar com suas amigas para um esquenta antes. Você vai falar dos BO, mentoria com as amigas. Mentoria com as amigas, não sei vocês, mas eu só ando com mulheres maravilhosas, incríveis. Então, assim, 1 minuto que eu passar com elas é muito aprendizado. Né? É uma troca legítima. É uma troca que, assim, que potencializa, né? Então, daí eu fui, não, eu posso aprender daqui, dali, utilizando isso, é uma dica, conversando com uma outra pessoa, com outra. Então, disso tudo vem esses conhecimentos, né? E depois esse processo, né, das mentorias, que não sei se é uma coisa que é mais desses últimos tempos, isso já, porque na minha época eu fui praticamente obrigada a ir pra faculdade, eu não ouvia muito falar de mentoria ali, né? Mas aí hoje, com esse papo das mentorias, pra mim eu me identifico muito. Porque é isso, é uma parada que objetiva. Qual é a sua questão? Então no meu negócio eu tenho isso, todos os setores do meu negócio eu tô com uma dificuldade no financeiro. Tá, então eu vou procurar uma pessoa preta de preferência, com uma expertise em economia, em finanças, e vou lá e vou levar uma questão. Ó, eu quero desenvolver isso daqui, tô com a dificuldade disso, são coisas mais pontuais. Eu gosto muito desse formato, e esse formato é o formato que até hoje vem potencializando assim meus trabalhos, porque a partir das referências que eu acompanho, sempre alguma carta falou mentor, não precisou nem terminar, eu escrevi, já me inscrevi para poder fazer, e aí dessas trocas são trocas muito, mas muito potentes, né? Mas é isso, essa partilha é muito mais para poder ter essa reflexão de que cada uma precisa identificar o seu formato, porque eu também conheço mulheres negras que entraram, né, nesse sistema das universidades e conseguiram romper com essas estruturas do racismo, não sei o que, se formaram e hoje são mestras, não sei o que, e estão hoje, né, graças às deusas, lá para poder abrir caminhos para outras que vierem, assim, quando eu cheguei ali nos meus 20 anos, que eu não me identifiquei, mas que já olhem essas novas mestras e mestres e já olhem, não, esse lugar já é um lugar acolhedor para mim, esse lugar eu já posso ficar. Mas se você aí no seu bairro, na sua região, no seu estado, no seu país, você não encontra, busque outros modos, busque na sua amiga. Quer saber sobre negócios? Vai lá no tiozinho do leite, da padaria, na moça da cocada, sabe? Não tem como, isso daí, e assim, esse lugar, gente, do mercar, a gente tem isso, é muito nosso. Você quer uma aula de comunicação e marketing maior do que a que acontece no transporte público? Não tem no metrô? Não tem! Não tem na faculdade essa aula. É muita criatividade, é um desenrolo, é uma comunicação, e você tá lá, você tá com o seu, você até tira o fone pra ouvir o cara. Daqui a pouco o cara cantou, o cara dançou, ele fez 1000 coisas pra você comprar uma bala. Porra, como você não vai valorizar isso? Ter um olhar pra isso de dizer, caramba, essa pessoa é foda. Ela saiu da casa dela, tá com um pacote aqui, ela tá de vagão em vagão, incansavelmente, durante sei lá quantas horas, muitas horas, tendo que correr e perde tudo, não sei o quê. E tá aí fomentando a sua comunicação e o seu marketing, quantas coisas criativas, né? Então, assim, são muitos os formatos de gente obter o conhecimento, né? Não vamos se apegar a um único formato, né? E não se
colocar em um lugar de que eu não sou capaz, eu não posso porque eu não consigo, porque um dia eu também pensei assim, mas a gente pode, a gente consegue, só precisa identificar os formatos e os caminhos, e ele não é um só, eles são muitos os caminhos, e quando você não encontrar caminhos que te contemplem, construa um novo caminho, é sobre isso.